Você falando em Estados Unidos, a rede social TikTok pode ser banida do país neste fim de semana. Quem vai trazer as informações é o Luca Bassani, que daqui a pouco vai contar um pouquinho também sobre a posse de Donald Trump. Mas, ô Luca, é que a Suprema Corte decidiu acatar também essa decisão de que o aplicativo não poderia operar pertencendo a sócios chineses nos Estados Unidos? Bem-vindo. Exatamente, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou determinando que não é inconstitucional a proibição das operações do TikTok dentro do país, caso não seja comprado por uma empresa norte-americana, algo que ainda não aconteceu e que não tem nenhum tipo de previsão para acontecer durante os próximos dias. A gente vê que caso não haja nenhum milagre do aspecto político ou financeiro, a venda dessa empresa, no próximo domingo o TikTok já poderá ser banido nos Estados Unidos, não passando por novas atualizações e se tornando obsoleto ao longo das próximas atualizações que devem ser feitas pelo desenvolvedor. Isso acabou sendo um ponto de muita discussão, já que o futuro presidente Donald Trump ele é favorável à permanência do TikTok dentro dos Estados Unidos. Inclusive foi tema de uma conversa por telefone que aconteceu hoje entre Donald Trump e Xi Jinping, o presidente da China, a primeira desde que Trump deixou a Casa Branca em 2021. Eles conversaram sobre diversos assuntos que são relacionados à economia, uma possível nova guerra comercial, também o TikTok, para tentar manter a melhor relação possível desde o primeiro dia. Os chineses disseram que foi produtiva a conversa e que esperam que durante os próximos 4 anos as cooperações, seja no âmbito da paz global e também do âmbito econômico, possam ser cada vez maiores entre as duas maiores economias do planeta, os Estados Unidos e a China. Aproveitando que você tocou no ponto, então, da chegada, do retorno de Donald Trump e do quanto isso pode mexer com a situação envolvendo o TikTok, eu queria que você trouxesse um pouco de informações também sobre a posse. Vai ser num lugar fechado? Vai sim, ainda bem que eu não estou em Washington neste final de semana, acho que a nossa audiência percebe a minha rouquidão aqui, está muito frio por lá e as temperaturas previstas vão variar do menos 11 graus Celsius até menos 5, portanto, a temperatura mais quente vai ser uma das mais frias já registradas talvez aí no Brasil. Por conta dessa onda de frio, a cerimônia de posse foi transferida para dentro do Capitólio, a rotunda do Capitólio assim chamado, não vai acontecer naquele local tradicional na frente deste importante edifício de Washington, com todas as cerimônias sendo televisionadas, lembrando que desde 1985, quando assumiu Ronald Reagan, que a cerimônia não era realizada de maneira interna, portanto, muitos apoiadores não vão poder acompanhar de perto, mas a expectativa é que, apesar do frio, muitos daqueles que são muito ávidos pelo apoio a Donald Trump e a todas as ideias dos republicanos compareçam às ruas da capital e possam também participar desse dia histórico, o juramento, a participação também do presidente Joe Biden entregando o poder para o seu sucessor, além de várias outras delegações de muitos países, inclusive do Brasil. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um ótimo trabalho para você. Já me deixa jogar para análise, então, a posse de Donald Trump e já nós vamos nos aprofundar na questão relacionada ao TikTok. Ô, Gustavo Segreia, como é que você avalia esse retorno de Donald Trump? Há muita expectativa em termos de diplomacia do país, tanto aqui do Brasil quanto do mundo todo, sobre a maneira como Donald Trump vai conduzir as relações com outros países. No teu entendimento, como que isso deve ocorrer? Você acha que deve ser muito diferente do primeiro mandato dele? Para mim, sim, vai ser diferente. Porque tem 2 conflitos importantes. Um deles, aparentemente, em vias de solução, a faixa de Gaza, Hamas com Israel. Até agora não podemos determinar se foi mérito de Biden ou mérito de Trump, mas o correto é entender que justamente antes da posse do Trump, como ele tinha dito, liberem os sequestrados e senão eu vou entrar no mérito. E parece que isso está encaminhado. Já está trabalhando para algum tipo de penalização sobre a utilização de energia, gás, enfim, na questão da Ucrânia com a Rússia. O que poderia mostrar que ele vai participar para evitar conflitos e, sobretudo, para colocar os Estados Unidos na primeira linha do que não foi feito no governo Biden, que não teve muitas conquistas internacionais. Fala, Piperno, o que você acha? Olha, eu acho que, por enquanto, é um governo de muitos discursos, bravatas, a história de anexar o Canadá, a Groenlândia, tomar o canal do Panamá.
Então, obviamente, não é um discurso de um pacifista nesse primeiro momento. Ele assume aí, tendo diante de si então, a possibilidade de um cessar-fogo no conflito de Gaza, algo muito importante, mas não nos esqueçamos que não seria o primeiro. Já houve lá atrás, aí isso foi rompido, já houve inclusive troca aí de sequestrados com outras pessoas, então também não seria algo inédito. De qualquer forma, ele reassume também em meio a muitas promessas protecionistas. É bom que é preciso que a gente entenda com mais clareza depois como é que isso pode impactar a economia no momento em que a economia chinesa, dita em crise ou desaceleração, fechou 2024 com um superávit comercial de inacreditáveis $1 trilhão e a economia americana com déficit comercial de mais de $0,5 trilhão. Então, ou seja, dá uma diferença de $1,5 trilhão entre o resultado de um e de outro, que é muita coisa, e vamos saber, então, como é que ele vai lidar com isso. Fala, Kriegner. Eu discordo, Evandro, que a maneira como ele vai lidar seja muito diferente. O que eu penso é que a importância da política externa americana agora para os assuntos domésticos, também para a popularidade do presidente e a atuação geral dele, vai ser muito mais relevante e importante. Eu digo isso porque no primeiro mandato, vamos lembrar que o mundo vivia um outro cenário, né? Parte do mandato ali, parte final do primeiro mandato do Trump foi marcado pela pandemia, então não tinham tantas questões internacionais em jogo. Os anos anteriores foram um pouco mais pacíficos, mas agora, depois também, que a gente não pode excluir da desastrosa política externa do governo Biden e uma série de conflitos que apareceram devido também à ausência de um posicionamento mais enfático e também maior participação dos Estados Unidos de uma forma saudável no cenário internacional, a gente tem vários conflitos acontecendo. Então, eu acho que por mais que a economia americana interna, doméstica, seja um desafio, ele vai colocar uma ênfase muito maior nesses eventos internacionais, até porque solucionando esses conflitos vai trazer ainda mais legitimidade para ele enquanto presidente, enquanto aquele que realmente colocou ordem no cenário internacional. E essa é uma das nomenclaturas, uma das chancelas que Trump precisa para poder apaziguar as coisas dentro de casa, né? Falando em Trump, vamos dar uma olhada também nessa situação envolvendo o TikTok e o que pode mudar ou não a partir da entrada do novo presidente, do novo antigo presidente, já que ele está retornando, porque a Suprema Corte tem praticamente o mesmo entendimento que se teve até agora quando se fala em proteção de dados, né? Os Estados Unidos entendem que há um risco muito grande no compartilhamento de dados e da forma como as empresas utilizam essas informações, principalmente em se tratando de uma empresa que tem sede na China com sócios chineses. Então a Suprema Corte vem e fala, ou a empresa nos Estados Unidos é vendida para um americano, para uma empresa ou um grupo americano, ou ela está banida, ela não pode mais operar aqui. Como é que vocês avaliam essa decisão? Porque a empresa fala que uma decisão como essa contraria a primeira emenda americana. Ô, Gustavo Segré? Sim, não somente isso, o próprio presidente antigo novo, como você muito bem indicou, ele é contra ser o TikTok banido do país. Claro, tem questões aí de segurança, tem muito se falado, inclusive sobre a questão do 5G, de algumas marcas chinesas que poderiam afetar. Até agora, pelo que a gente sabe, são mais conjecturas que questões certas. Mas em segurança nacional, ninguém pode estar seguro se tiver alguma dúvida. Então, é preferível, pelas dúvidas, eu não deixo as pessoas entrarem. Sobretudo porque nós devemos lembrar, a gente conversa aqui, qualquer assunto. Abrimos aí o navegador e aparece alguma coisa do que estávamos falando. Então, hoje está tudo na tecnologia. Do ponto de vista corretamente cuidadoso, me parece certo. Do ponto de vista da liberdade da primeira emenda, me parece um erro banir o TikTok. Ô, Piperno, como é que você avalia essa decisão? O TikTok nos Estados Unidos diz que vai manter os trabalhadores atuando, a equipe lá não vai promover nenhum tipo de corte, demissão ou não vai tomar nenhuma decisão enquanto não houver a posse de Donald Trump e o entendimento de que maneira que o presidente vai se relacionar com essa história. Para você, muda alguma coisa com Trump sentando nessa cadeira novamente? Eu imagino que a direita global deve estar esperneando contra esse ataque a uma liberdade, né? A atuação de uma plataforma, de uma rede social. Aliás, é importante frisar que nos Estados Unidos a Suprema Corte tem hoje um predomínio conservador na proporção de 6-3. Trump, inclusive, no primeiro mandato dele, ampliou isso. Eu acho que, do ponto de vista das liberdades, é um escândalo. Imagina, por exemplo, se o Alexandre de Moraes amanhã fala, bom, está banido para sempre, né?
Então, isso é algo que afronta qualquer tipo de liberdade. Agora, é importante também a gente entender o seguinte: isso não é feito só de uma forma inocente, pensando aí em belos princípios voltados aí à segurança. Há uma questão comercial muito séria. Isso se trata de uma rede chinesa que é concorrente de mercado, sim, ela briga pelos mesmos anunciantes, por exemplo, que a Meta. Ou esse movimento da Meta de aproximação com o novo governo, de uma hora para outra alguém acha que também baseia-se simplesmente na questão de defesa de princípios aí de liberdade. Ora, liberdade de um lado e fechamento do outro. É óbvio que o fator comercial, ele é muito relevante nessa decisão. Ou seja, é uma decisão que, do ponto de vista comercial, beneficia a Meta e outras plataformas em detrimento de uma chinesa que mostra-se cada vez mais forte e voraz. Fala, Kriegner. Eu estou muito de acordo com o que o Segré trouxe aqui, da questão da Suprema Corte não entrar com uma medida bastante tão inédita nesse sentido, né, de cancelar uma plataforma. Isso não aconteceu anteriormente nos Estados Unidos. Me parece que existiriam aí outras medidas para se garantir a proteção dos dados, não necessariamente tendo que recorrer ao banimento de plataformas. A gente foi contra isso aqui no Brasil, quando isso aconteceu, e mais uma vez manter essa posição. Quando você silencia uma plataforma de acontecer, na verdade você está tirando o que seria um espaço aí nos tempos antigos referente a uma praça pública, né? Você proibindo que aquela praça possa ser utilizada para qualquer expressão de opinião. Então isso é muito perigoso. A Suprema Corte americana, ao contrário da nossa, tem uma tendência a ser bastante neutra e pouco ativista politicamente falando, mas quando a gente vê uma questão como essa, é de fato preocupante. Boa notícia mesmo que o presidente Trump já tem levantado a voz para dizer, e mobilizado essa ligação com o presidente chinês, vem confirmar isso, para tentar encontrar um meio termo, alguma coisa aí que encontre uma saída saudável, que proteja os dados, que traga segurança para os usuários, mas também mantenha a plataforma no ar, com todos os problemas que ela pode trazer.